Olá, meu nome é Maria da Conceição Fraga, eu sou professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E, conversando com alguns colegas, me pediram para a gente conversar um pouco aqui sobre a crise política. Sobre essa crise política, eu gostaria de conversar com vocês, tentando chamar a atenção para compreender a crise política brasileira no contexto de uma crise internacional, né? Uma crise que vive todo o mundo. Nesse sentido, eu quero só chamar a atenção para o fato de que essa crise ocorre num contexto em que, após o período pós-guerra, né, o mundo inteiro, devido às atrocidades da guerra, formou-se um grande pacto na defesa, e esse pacto culminou com direitos sociais e também direitos políticos, né? Entretanto, posteriormente, com as chamadas políticas neoliberais, esse pacto ele está sendo, cada vez mais, ele foi quebrado. E isso tem provocado crises sociais, crises políticas, pela perda dos direitos sociais em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, esse neoliberalismo que permitiu perder esses direitos, ele também revelou uma crise na representação política. Por que a crise na representação política? Porque muitos dos governos prometiam direitos sociais, mas cederam à implementação de políticas neoliberais. E aí criou uma distância entre a população e os seus governantes. Bom, dito isso, este cenário no Brasil não vai ser diferente, com alguns agravamentos, né? Por exemplo, o fato de o Brasil ter vivenciado no mesmo século duas longas ditaduras. A primeira ditadura vivenciada no governo Getúlio Vargas, que vai de 1937 a 1945, e uma segunda ditadura, que é a chamada a ditadura dos governos militares, a ditadura militar. Esse período, que na historiografia você vai encontrar várias visões, que civil e militar, mas enfim. Mas esses períodos, eles, portanto, são também intercalados com processos de redemocratização. Por isso, também, eu vou dizer dois períodos de redemocratização. Primeiro, indo de 1945, 46, com a Constituição de 1946, até 1964, interrompida com o golpe. E do governo de ditadura militar, iniciado em 1985 até os dias atuais, né? Por que nós dissemos isso? Pelo fato de que o nosso povo ele tem muita dificuldade de compreender e de experimentar uma estabilidade política, porque não foram só esses dois golpes vivenciados pela sociedade, foram várias tentativas de golpes nesses intervalos que nós chamamos de redemocratização. Nesse sentido, né, eu quero destacar o período, né, da redemocratização, chamando atenção para a criação dos partidos políticos, pela fragilidade que esses partidos políticos representam também. Veja só, no processo de redemocratização, de 1981 a 1986, o Brasil tinha 5 partidos, ou seja, ele saiu daquele partido do Sim e do Sim Senhor, Arena e MDB, durante a ditadura militar, e passa a experimentar 5 novos partidos, entre os quais o PT, o PDT, PTB, que foram legalizados já naquela época. De 1989 a 1993, né, ou seja, 89, com a primeira eleição para presidente, no ano seguinte a Constituição foi promulgada em 1988, a 1993, ou seja, o governo Collor tinha sido eleito em 1989, mas foi impeachmentado em 1982, né? Inclusive, faça-se o registro, ele foi eleito presidente quando se criou um partido para ele se candidatar e se eleger, que foi o PTN. Então, nesse intervalo de 4 anos, de 89 a 93, foram criados 10 novos partidos, né? Totalizando, então, 15 partidos. Depois, em 1994 a 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso, foram criados mais 9 partidos, totalizando 24 partidos. E no governo Lula e PT, né, de 2003 a 2015, Lula e Dilma,
10 novos partidos foram criados. Então, observe que, ao invés de se fazer a reforma política e consolidar a democracia no país, buscaram sempre contribuir para a criação de novos partidos para garantir a governabilidade. E isso foi gerando crises sucessivas em cada mandato presidencial. Mas, sobretudo, eu chamo a atenção pelo fato de, a partir daí, surgir também aquilo que nós chamamos do financiamento da campanha, passa a ser um elemento importante nesse momento. Por quê? Porque nós observamos que empresas que haviam sido criadas antes do período do golpe militar, ainda inclusive nos anos 40, mas que, durante os governos militares, elas cresceram e se tornaram grandes empresas. Nós observamos como a Odebrecht, como a Camargo Correia, como a Mendes Júnior, nós observamos que essas empresas foram ser as financiadoras de campanha dos partidos que fizeram a redemocratização. A partir daquele momento, algo estava extremamente errado e nos chamava a atenção. Não só essas empresas, mas foram criadas empresas novas, como a JBS, que também foi criada e que já aparece, desde seu surgimento, com financiamento de campanha, sendo acusada e depois condenada, de envolvimento com financiamento de campanha ilegal. Então, veja, isso é muito grave, mas você pode nos dizer, mas agora tem o financiamento público de campanha. Financiamento público de campanha já tem várias denúncias de envolvimento dos partidos que vendem a legenda, não prestam as contas como deveriam ser, com os rigores da utilização do dinheiro público. Então, os partidos estão extremamente envolvidos na corrupção, e no mau uso do dinheiro público. Não por acaso, todas as contas de todos os partidos foram já rejeitadas pelo tribunal, pelos órgãos de fiscalização. Isso se agrava mais ainda quando a gente chega em 2005 com a denúncia de Roberto Jefferson, abrindo a ação penal 470, julgada pelo Superior Tribunal Federal, o chamado mensalão. Aquela ação penal chegou a ter 38 réus, 25 condenados, 12 investigados sendo absolvidos, e várias perdas de mandato. Posteriormente, essas investigações se agravam, e desde 2014 foi criada uma competência específica em Curitiba para investigar com um grupo especializado de membros do Ministério Público, de órgãos de fiscalização, com uma competência jurídica da Justiça específica, para analisar essas investigações. Realizaram já mais de 71 fases, envolveram mais de 1.000 mandatos de prisão, já realizaram mais de 1.000 mandatos de prisão, envolvendo políticos e empresários, visando apurar lavagem de dinheiro que envolveu bilhões de reais. Então, veja, é um volume de recursos muito alto. E isso possibilitou por causa de grandes mudanças na sociedade. A Polícia Federal adquiriu autonomia durante esse período, uma autonomia que possibilitou fazer a investigação e, de fato, cumprir, como diz na Constituição, seu papel de justiça judiciária. O Ministério Público, com autonomia, conseguiu realizar a investigação. E a Procuradoria-Geral da República exerceu o seu papel, de fato, de fiscalizador e defensor da sociedade. Então, nesse sentido, foram criadas várias leis que permitiram mudar a forma organizativa da sociedade, como, por exemplo, a lei para divulgar os gastos públicos, que é a Lei 6924 de 2009, a Lei da Ficha Limpa 135 de 2010, a Lei Anticorrupção de 12.846 de 2013, a Lei do Crime Organizado 12.850 de 2013, a Lei da Transparência de 13.341 de 2013, foram importantíssimas para garantir esse avanço que houve na sociedade. Foi também criado a Lei 13.260 de 2016, a Lei
antiterrorismo, uma lei extremamente polêmica. Por quê? Porque tinha ocorrido em 2013 manifestações de insatisfação com o uso do dinheiro público nas obras de construção da Copa, né? E aí foi criada em 2004 a criação da Força Nacional, baseada na Força de Paz da ONU, né? Que surgiu para ajudar em situações de emergência e calamidade. Já teve, inclusive, no Brasil, essa experiência de fazer intervenção no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Amazonas, em rebeliões de presídio, em motins militares, né, envolvido em colaboração também com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com o IBAMA, com o Ministério Público e vários órgãos fazendo atividades e ações de prevenção e de fiscalização do bem público. Realizaram 16 operações em 10 estados, treinaram mais de 10 mil policiais. As Forças Armadas, inclusive, participou na coordenação de mega evento, como foi o caso da Copa, da Copa das Confederações, da Rio 20, da Jornada Mundial da Juventude, quando o Papa veio. E essas operações envolveram mais de 53 mil pessoas numa operação. Outra operação envolveu mais de 23 mil militares. Ou seja, inclusive ajudaram em acompanhar eleições municipais e eleições gerais. Tudo isso permitiu e evidenciou o surgimento de novos personagens como militares, evangélicos e a milícia, que vinha desde os anos 80, vai ganhando essa visibilidade. Eu vou encerrar por aqui, porque a gente vai fazer um outro vídeo para dar continuidade a tratar dessa análise política. Ok? Obrigada.